Olá pessoal, meu nome é Luciano e esse é mais um vídeo da coleção Tecnohours Swift. No volume de hoje a gente vai falar sobre o conteúdo que está no 11º volume da coleção, que o título é Encadeamento Opcional. Tá? No fundo a gente vai falar de vários assuntos hoje, justamente porque o encadeamento opcional ele era um trechinho relativamente pequeno do material e eu acabei incluindo vários outros justamente para poder completar o volume. A gente vai falar hoje então do encadeamento opcional, que é o título do livro, e também vamos falar da parte de conversões de tipos e também algumas coisinhas meio que especiais, né? Que é a questão de você usar o NObject e o N, que seria para você lidar com arrays, né? De qualquer tipo que você quiser. E também, daí depois para a gente poder encerrar, falar sobre a parte de tipos aninhados, que nada mais é do que a criação de um tipo dentro de outro. Hoje a gravação vai ser um pouco desafiadora, né? Justamente porque eu estou fazendo a primeira gravação aqui usando o sistema operacional Yosemite, né? Que acabou de chegar aqui para a gente essa semana aqui via Apple. A parte boa é que agora eu estou com todos os equipamentos da casa atualizados, mas, digamos assim, né? Aquela história, os softwares mais antigos precisam de alguns dias ainda para poder se adaptar à versão nova do sistema operacional. O Wirecast aqui que eu estou usando para fazer a gravação, vira e mexe está dando uma outra pipocada aqui, então não sei até que ponto eu vou conseguir gravar isso daqui direitinho ou não. Mas depois, pela mágica da edição, vamos tentar fazer com que vocês nem percebam os problemas que o Wirecast está trazendo. Então vamos lá, vamos entender então o que a gente está falando de encadeamento opcional. Para quem acompanha a coleção, vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos brevemente sobre isso, na parte que a gente falou de variáveis, né? Então a gente tem lá a parte de variáveis e variáveis que aceitam tipos opcionais. O opcional nada mais é que dizer que a variável vai aceitar um valor nil, tá? Que seria o valor de nada. Vou começar a trazer aqui alguns exemplos aqui, né? Uns trechinhos de código que a gente tem lá no livro, para a gente poder começar a falar para vocês sobre isso. Então aqui o que é o opcional, né? Quando a gente tem aqui duas classes, né? A gente tem aqui a classe pessoa e a classe residência. E aqui o que a gente está falando? A gente está falando o seguinte, que a minha classe pessoa, ela possui uma propriedade residência, mas essa residência, né, que é do tipo residência, que é esse tipo aqui da classe aqui de baixo, ele é opcional. Significa o quê? Em alto nível, né, quando a gente está modelando o sistema, isso daqui significa que essa pessoa aqui pode ou não vir a ter uma residência. A forma que a gente tem para poder representar isso é justamente colocando aqui como opcional. Significa que em algum momento, né, quando a gente criar aqui uma instância dessa classe pessoa, a residência pode estar setada para nil. E a classe residência aqui que a gente tem, ela está simplesmente praticamente como um placeholder aqui. Né? O que ela faz? Ela simplesmente diz que ela é uma classe residência e que ela tem o número de quartos. E esse número de quartos, se eu não disser nada para ela, esse número de quartos vale 1. Para a gente entender então o papel do encadeamento opcional, vamos criar aqui um objetinho sobre essa classe. Então a gente cria lá o João, que ele é uma pessoa, e significa o quê? Como eu peguei e usei o construtor automático aqui, né, porque a gente não chegou a definir nenhum construtor aqui para a pessoa, o que ele fez foi justamente colocar o valor de residência como sendo nil. Então se eu vier aqui, o problema todo aqui acontece quando? O problema todo vai acontecer para a gente quando a gente tentar acessar essa propriedade aqui. Por quê? Porque como ele foi criado aqui como sendo vazio, né? Vocês podem até ver aqui do lado que a única propriedade que ele tem está setada para nil. Como acontece isso? No momento que eu tentar fazer acesso a essa variável, eu vou estar tentando acessar o nada. E acessar o nada vocês sabem que não funciona, né? Então basicamente vai acontecer o quê? Vai acontecer algum tipo de erro de execução. Então vamos lá. Então em que momento que eu vou perceber o problema aqui? Eu vou perceber o problema quando eu quiser fazer o seguinte. Eu criei lá uma variável então, João, né? Que recebeu uma instância de pessoa. Essa residência aqui, referente a João, vai estar inicialmente setada para nil, e eu vou tentar acessar o número de quartos. Então isso daqui causaria para mim um erro de tempo de execução, né? Por quê? Porque eu estou tentando acessar uma propriedade de uma variável que não existe, né? Uma propriedade de uma instância que não existe. Então se a gente tentar fazer isso daqui, vamos lá, ponto residência, ponto número de quartos. Olha só o que aconteceu. Aqui o que aconteceu foi o seguinte, justamente como o próprio sistema, né, o Xcode, já percebeu para a gente que a residência pode ser nil, no momento em que eu estava tentando acessar a propriedade, ele já inseriu aqui para a gente o ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação é justamente
o operador que a gente usa no caso desse encadeamento opcional. Mas antes da gente falar dele, o procedimento normal que a gente teria que fazer aqui, a gente usaria então aqui um desempacotamento forçado. O que significa isso? É esse pontinho de exclamação aqui que a gente tem na variável. O que ele faz? Nesse caso aqui, ele estaria dizendo para o compilador, olha, desencana, nem verifica se aqui tem o valor nil ou não. Digamos assim, eu estaria dizendo que eu, como programador, tenho certeza que aqui sempre teria um valor válido e com isso eu poderia então me dar o direito de acessar essa variável. Isso a gente sabe que não é verdade, certo? Justamente porque no momento que a gente criou aqui, a gente está forçando justamente que o valor seja nil. Nesse caso, o que ele fez? Ele já gerou aqui para mim um erro de tempo de execução. O que significa isso? Significa que eu tentei fazer um acesso inválido à memória. Não existe uma instância hoje que tenha essa propriedade de número de quartos. Por isso, eu não tenho como fazer o acesso. Então, o encadeamento opcional, o que ele é? O encadeamento opcional é o seguinte. Para a gente poder resolver esse problema aqui, a forma tradicional da gente resolver seria o seguinte. Eu poderia fazer um desempacotamento opcional primeiro. Como é que eu faria um desempacotamento opcional então aqui? Eu faria o seguinte, um if let r igual a joão.residência. Isso daqui faria o quê? Ele criaria uma constante com o conteúdo dessa propriedade residência. A questão toda é que esse desempacotamento aqui opcional, ele faria o quê? Se existisse esse nil, né, se eu conseguisse fazer essa atribuição aqui para R, ele entraria aqui dentro. Aqui eu poderia fazer tranquilamente o seguinte, println R ponto número de quartos. Por quê? Justamente por causa do seguinte, o simples fato de que isso daqui funcionou, né, que esse comandinho aqui de atribuição funcionou, significa que existe um valor dentro de residência. E caso não existisse, ele ia simplesmente retornar um falso aqui, o que significa que esse bloquinho de comandos aqui do print não ia acontecer, e eu teria aqui um else dizendo que não funcionou. Né? Println valor inválido. A principal motivação para usar esse tipo de desempacotamento é justamente você fugir daquele problema em tempo de execução. Por quê? Porque automaticamente o sistema vai fazer o seguinte, se isso daqui for verdade, significa que tem um elemento lá dentro de residência, né, uma instância. Então eu posso usar os variáveis. Se ele não tiver lá uma instância, isso daqui vai ser falso, ele vem para cá e você toma alguma outra decisão. Mas o principal o seu código está preparado para as duas situações, tanto para a existência da instância, quanto para a inexistência da instância. Okay? Agora, fazer isso daqui a toda hora realmente é uma coisa, no mínimo, meio chata, né? Assim, o seu código vai ficar, o que a gente poderia resolver com uma linha, a gente está resolvendo com 3, 6, 7 linhas. Tá? Então a gente está multiplicando o tamanho do nosso código por 7. O encadeamento opcional, ele vem justamente para tentar facilitar a nossa vida nesse sentido. Por quê? Porque a ideia aqui toda é a seguinte, nesse caso, em vez de eu ter que fazer toda essa estrutura aqui com if, o que o encadeamento opcional me garante é o seguinte, que se eu tentar fazer um acesso através de encadeamento opcional, então vamos lá, joão.residência, vocês viram que ele mesmo já oferecia para mim esse símbolozinho aqui esquisitinho que o Xcode usa, né? Que é para indicar que, olha, você deveria estar usando o encadeamento opcional aqui dentro. Ele faz o quê? Ele me insere aqui esse pontinho de interrogação. E aqui a ideia básica é a seguinte, em vez de você ter que fazer todo esse if aqui, o que ele diz é assim, olha, se você tentar acessar uma variável que pode não existir, né, ou seja, que pode estar em nil, o que ele vai acontecer é assim, sempre que você usar o encadeamento opcional, se ele vai avaliar, ele vai verificar o que tem aqui dentro dessa variável, né, dessa variável que está associada à interrogação. Se essa variável aqui tiver um valor, beleza, ele passa para frente e tenta pegar a propriedade que você falou. Se ela tiver setada para nil, aí o que acontece? Ele retorna para você nil. Então, a questão toda aqui é que se você for fazer uma atribuição, mesmo aqui desse número de quartos, que é um valor inteiro, automaticamente o resultado desse acesso sempre vai ser um número opcional. Por quê? Justamente porque a gente não sabe se ele existe ou se ele não existe. Digamos assim, nesse ponto aqui,
né? Embora não tenha nada a ver com o número de quartos, nesse ponto aqui, essa expressão toda aqui pode valer nil. Então agora, se eu for criar uma variável aqui, posso criar uma variável q para receber número de quartos, que vai ser do tipo inteiro. O que vai acontecer? Olha aqui, ele já está me dando um erro. Por que ele está me dando um erro? Justamente por quê? Porque como esse carinha aqui, a gente não sabe o que vai ter dentro dele, automaticamente eu não posso mais ter um valor fechado. Eu preciso ter um valor que seja opcional. Por quê? Porque em algum momento esse carinha aqui pode receber nil. Então aqui eu teria que ser um inteiro opcional. Com isso o erro vai embora e a gente consegue daí continuar o programa. Então basicamente o que o encadeamento opcional me oferece é uma forma de acessar a todas as variáveis que eu quero, sabendo dessa regrinha simples. Que significa o quê? Quando algum desses valores aqui opcionais for nil, ele sempre vai retornar nil. Enquanto esses valores aqui existirem, ele vai continuar andando na sua cadeia até encontrar a propriedade que você está querendo acessar. Agora eu vou expandir um pouquinho esse exemplo. Agora eu vou expandir aqui a classe residência para a gente poder elaborar um pouquinho mais no exemplo de acesso. Vocês podem ver que apareceu um monte de erro aqui justamente porque eu estou agora com algumas classes adicionais. Então a gente vai colocar agora a classe quarto também. E a classe endereço. Isso daqui é só um conjunto, né? Um modelinho de dados que eu estou preparando para vocês, para a gente poder fazer acesso daí de várias formas diferentes a diversos atributos aqui de cada uma dessas classes. Então agora os erros todos já sumiram. Bom, primeiro eu vou apagar aqui esse trecho de código porque ele está só atrapalhando a gente, né? Então esse daqui é o modelo que eu usei só para vocês relembrarem como que funcionava o desempacotamento opcional. Essa quantidade de quartos aqui eu também vou sumir com ela. Vamos deixar só o João aqui por enquanto. Então como é que vai funcionar aqui o nosso esqueminha? Nós vamos fazer o seguinte. Primeiro que a gente já sabe que João recebeu nil lá, né? A parte que a gente tem da propriedade de pessoa, que a única propriedade que a gente tem é a residência e por enquanto ela está com nil. Então o que a gente vai fazer? Vamos preparar uma residência para a gente poder atribuir a João. Então para isso daí o que eu vou fazer? Primeiro vamos colocar um endereço. Agora nesse endereço a gente coloca um número. A rua vai ser Avenida Paulista. E agora, por último, o que a gente faz? A gente vai lá e coloca em João um acesso a esse endereço. Vocês podem reparar que aqui o compilador, mais uma vez, já percebeu para a gente que esse residência aqui pode ser opcional, então ele já usou encadeamento opcional. E, com isso, ele me deixou acessar a variável endereço. Mas aqui o mais interessante para a gente ver é o que aconteceu aqui nas atribuições. Porque o que acontece? Como eu falei para vocês, a gente tinha lá o João, que é uma classe de pessoa, que a variável residência então está setada para nil. Como eu preparei aqui esse endereço, né, o endereço está valendo tudo bonitinho, vocês podem ver que aqui está funcionando direitinho. Então você tem lá o valor, tem o valor para... Primeiro a gente colocou um valor para o número, né, da residência, depois a gente colocou um atributo também para a Avenida Paulista, né, que seria o nome da rua. Então, digamos assim, a classe, né, a instância da classe endereço, propriamente dito, está funcionando sem problema nenhum. Mas aqui, o que vai acontecer? Vocês podem ver que a atribuição aqui acabou sendo nil. Por quê? Justamente porque residência, tá, que é essa instância aqui que a gente deveria ter dentro da propriedade aqui de João, ela ainda está nil. A gente não chegou a criar uma residência para ela. Então, o que vai acontecer? No momento em que a gente tentou fazer essa atribuição aqui, ele meio que invalidou toda essa expressão. Então é como se a gente estivesse falando nil igual a endereço. Então no fundo aqui o que aconteceu? Ele não permitiu fazer atribuição justamente porque a gente não tem nenhuma instância válida aqui de residência. Então para a gente poder continuar, bom, isso daqui não é muito diferente do que a gente viu até agora. A única diferença foi o seguinte: na primeira vez que a gente estava vendo a parte de encadeamento opcional, a gente estava tentando acessar um valor, certo? Que era aquela história do número de quartos. Agora não. Esse daqui, o que eu estava mostrando para vocês, é que a gente está tentando fazer a atribuição de um valor. Mas você já fica claro percebendo aqui que também não é possível.
Tá? Então, quando a gente estiver fazendo encadeamento opcional e você vê que você está tentando atribuir um valor a uma propriedade de uma outra propriedade que pode ser nil, então, se ela for nil, essa atribuição também não vai funcionar. Então, agora a gente pode pegar e partir para a parte de acessando métodos. Tá? Então, uma das coisas que eu fiz aqui foi justamente na nossa parte de endereço, foi inserir uma funçãozinha chamada identificador de prédio. Então, o que essa função identificador do prédio faz? Ela faz o seguinte, ela verifica quais são as propriedades internas e retorna uma delas como sendo identificador. Se ela vê que o nome do prédio existe, então ele retorna o nome do prédio. Se ele vê que não existe o nome do prédio, ele tenta retornar o número. Se ele vê que também não tem o número, ele retorna simplesmente nil. Então, o valor de retorno aqui dessa função, né, desse método, é uma string opcional. Então, como é que a gente faz então para fazer o acesso? É exatamente a mesma coisa que a gente faria se a gente estivesse acessando um atributo. Então, a gente vem aqui, João, ponto, residência, ponto, imprime número de quartos. Vocês podem ver que o próprio compilador já deu aqui para a gente o sinalzinho de interrogação. Então, ele mesmo já sabe que a gente tem que usar encadeamento opcional. E, mais uma vez, o que vai acontecer? Como essa residência aqui até agora está sempre em nil, isso daqui nada funciona, certo? O retorno vai ser sempre nil, uma vez que a gente não tem nenhum tipo de acesso. A gente pode até daí comparar o retorno dessa função para saber se a gente conseguiu ou não acessar o número. Então, o que a gente pode fazer? Se tudo isso daqui for igual a nil, então eu imprimo o quê? Não foi possível acessar o método. E caso contrário, acesso ok. Essa daqui é uma construção que a gente pode usar para verificar se foi ou não possível acessar o método que a gente estava querendo. Por que eu usaria isso, né? Na realidade, isso daqui é um pouco diferente daquela primeira construção que a gente viu quando a gente falou do acesso ao desempacotamento opcional. Por quê? Porque o desempacotamento opcional, ele faria primeiro a avaliação, né? E se existisse alguma coisa, ele conseguiria fazer a tarefa que você quer que ele faça. Se não existisse nada, ele não faria nada. Aqui é diferente. Aqui é o seguinte, a simples chamada a essa função já vai fazer alguma coisa acontecer se essa residência aqui existir. Tá? O que a gente está fazendo aqui é uma construção simplesmente para verificar se foi ou não possível chamar aquele método. Se o método foi chamado, o que quer que esteja dentro do método já aconteceu. Se a gente estivesse imprimindo alguma coisa dentro dele, já teria sido impresso. Tá? Então, ele não está esperando para verificar se tem alguma coisa ou não, para depois realizar uma tarefa. Não. O que quer que tivesse aqui dentro do método, já aconteceu nesse momento. Então, o que ele está fazendo é o seguinte, se isso daqui retornou nil, significa que nada aconteceu, então eu posso tomar alguma ação dizendo que, olha, esse método não foi possível ser acessado. Mas, se não, né, se retornou alguma coisa válida, então eu venho aqui e digo que o acesso já aconteceu, já está tudo bem. O principal, então, é que a gente consegue acessar os métodos, então, da mesma forma, usando o sinalzinho de interrogação aqui, para fazer o acesso ao encadeamento opcional. Depois, agora, o acesso a subscripts. Né? Subscripts, se vocês se lembram, é aquele atalho que a gente usa, né, para acessar o dado como se fosse um array, né, como se fosse uma lista, que a gente tem lá o abre e fecha colchetes e o índice ali dentro. O que a gente tem aqui para a gente acessar? Foi criado aqui dentro de residência um subscript para você acessar justamente o conteúdo do quarto, né? Porque a gente tem aqui o quarto, a gente transformou o quarto em uma classe também, né? Então a gente pode ter vários objetos aqui de quarto. E o que ele está fazendo? Ele diz o seguinte, olha, se você tentar acessar através do subscript, você vai receber o respectivo quarto, né? Então você fala, eu quero quarto 0, quero quarto 1, tudo mais, e aqui dentro você vai receber. E o mais interessante na realidade aqui foi o seguinte, que se você tentar fazer o acesso de um quarto para fazer uma atribuição, você faz, por exemplo, residência, abre chaves 0, recebe alguma coisa, né? Recebe algum quarto, aí o que ele faz? Ele faz o seguinte, olha, se
esse quarto já existir, então eu vou lá e coloco esse novo valor. Se ele não existir, eu simplesmente crio esse novo valor. O único perigo que você tem aqui nessa implementação é se você tentar fazer o acesso, uma atribuição a um valor muito alto. Por exemplo, vamos supor que você já tenha 3 quartos atribuídos. Aí você foi lá e falou que você quer atribuir então o 15º quarto. Como a gente está fazendo aqui só um append, aquele 15º vai entrar na sequência. Então se você já tinha, por exemplo, 3, você vai colocar na posição 4. Tá? Mesmo então, vai te dar uma sensação meio errada o fato de você ter mandado atribuir no 15º, ele não vai estar acessando o 15º, ele vai estar acessando a 4ª posição. Tá? Então isso daí pode causar um probleminha, mas como a gente está vendo isso daqui mais como um teste, eu não vejo grandes problemas aqui nessa implementação. Então vamos lá, João.residência. A gente vai tentar fazer o acesso aqui ao 0. Bom, aqui vocês podem ver que a gente já recebeu aqui um primeiro errinho, justamente por quê? Porque ele está dizendo que, olha, o residência não tem um subscript aqui declarado. Mas no fundo, o que ele está pedindo? Ele está se confundindo justamente porque a gente não colocou o sinalzinho de encadeamento opcional. Por quê? Porque aqui é como se a gente estivesse fazendo meio que uma coisa forçada, né? A gente está forçando que ele busque para a gente o subscript. Já aqui não, aqui ele está vendo o seguinte, olha, se o residência tiver alguma coisa, então você me acessa o elemento 0. Agora, como a gente falou, a gente pode então pegar aqui e fazer o seguinte, vamos criar um elemento de quarto aqui, suíte principal, e a gente tenta fazer essa atribuição. Mais uma vez, a gente está, na realidade, hoje fazendo um monte de coisa aqui, já de propósito para dar errado, né? Por quê? Porque a nossa residência continua não existindo. Então, embora a gente tente fazer essa atribuição, ele vai falhar. Ele vai ter uma atribuição aqui dando resultado nil. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é o seguinte, ele pode até estar falhando. A gente pode usar esse mesmo esqueminha aqui de if para verificar se ele conseguiu ou não fazer a atribuição. Mas o principal ele não está dando erro de execução. Tá? Então, isso aqui é o principal que eu estou querendo mostrar para vocês. Depois a gente vai pegar e vai criar uma instância lá de residência e vocês vão ver que tudo vai continuar funcionando. A diferença é que aí sim, tudo vai conseguir ser atribuído. Como eu falei para vocês, eu posso vir aqui agora e criar um outro residência aqui, atribuído a 1, por exemplo. Eu vou pegar um quarto de visitas. Então, com isso, teoricamente aqui, eu estaria colocando então 2 quartos aqui dentro para a gente poder acessar depois. Agora, e se eu quisesse acessar então o conteúdo desse quarto? Então eu posso fazer o seguinte, vamos lá, João.residência da posição 0, que seria a suíte principal, ponto, o nome do quarto. Então, mais uma vez, consigo fazer o acesso? Não, porque residência é nil. Então, esse encadeamento opcional aqui inteirinho está sendo nil. Agora, vamos fazer o seguinte, para vocês verem que eu não estou mentindo, né? Vamos criar aqui uma residência, uma instância de residência para a gente poder ver isso daqui efetivamente funcionando. Então, eu vou colocar R igual residência. Então, aqui o que eu vou fazer é o seguinte, antes de mais nada aqui no João, eu vou fazer com que o João.residência recebe R. Então, a partir de agora, tudo isso daqui vai mudar. Então, vamos lá. Primeira coisa, olha só. Aqui vocês podem ver que a atribuição aqui já mudou. Ele já não tem mais nil aqui dentro, né? Se eu tentar vir aqui agora e acessar algum valor lá de dentro de endereço, agora ele já não está mais. Se eu tentar vir aqui acessar, por exemplo, eu não tinha colocado o nome de prédio, vamos tentar colocar aqui o nome da rua. Se eu tentar fazer esse acesso aqui agora, ele já consegue me trazer um valor válido. O que a gente estava vendo até agora é que a residência ela estava sempre vazia, né? Estava sempre com nil. Por isso, todas as atribuições que a gente estava fazendo estavam falhando, estavam retornando nil. A partir de agora, não. Como tem uma residência válida, vocês podem ver, então, que eu já consegui ter acesso, né? A atribuição já aconteceu. Eu já consegui ter acesso lá, por exemplo, à variável rua, né? A propriedade rua de endereço dessa residência de João.
As mesmas coisas começam a acontecer agora aqui, ó. O que antes estava mostrando lá pra gente no nosso console, que ele não era possível acessar o método, aqui ele já conseguiu acessar. Print, acesso ok. Então a gente já conseguiu acessar o método ali de dentro. Aqui quando a gente tenta fazer então acesso ao subscript, ele também já está funcionando. Então, olha só, nesse momento aqui, se vocês lembrarem agora um pouquinho, a gente via que quando a gente tentava acessar o primeiro quarto, ele me retornava 0. Agora, olha, ele já está me retornando o switch principal, que foi o primeiro quarto que a gente tinha acessado lá. A mesma coisa, se eu quiser mudar aqui o subscript para acessar o segundo quarto. Então ele vem aqui e já está me mostrando quarto de visitas. Então isso é o que eu estava querendo mostrar para vocês então da parte de encadeamento opcional. Ele funciona então para métodos, para atributos, para subscripts, ele pode ser usado encadeado em várias propriedades, né, como aconteceu aqui, por exemplo. Né? Por quê? Porque tanto residência pode receber new, quanto endereço também pode receber new. Então quando eu estou tentando acessar a rua, se qualquer um desses dois aqui for new, essa expressão inteira vai ser new. Isso é o que caracteriza então o encadeamento opcional. Tá? Então, com isso a gente encerra a parte de encadeamento opcional. Vocês podem dar uma olhada lá no livro que vocês vão ter mais exemplos sobre isso. A conversão de tipos, ele é o segundo assunto que a gente tem para falar na aula de hoje. A conversão de tipos ela é crítica para a questão de orientação a objetos. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, vocês devem se lembrar, quando a gente falou lá no volume 8 da coleção da parte de orientação a objetos, a gente falou sobre polimorfismo. E o polimorfismo ele permitia acontecer algumas coisas, né? A gente podia fazer o seguinte, a gente podia, por exemplo, quando a gente falou naquela época, a gente estava falando da parte de carros, né? Então a gente tinha lá um automóvel, tinha um carro normal, tinha um carro com transmissão automática, e um era meio que subclasse do outro. E o mais importante, né, uma das características fundamentais da orientação a objetos, é justamente o fato de que um supertipo, né, uma variável de um supertipo, pode receber um tipo mais especializado. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu poderia ter, por exemplo, uma variável do tipo carro, que foi atribuída com uma instância do tipo carro automático, por exemplo. E aí, o que acontece? O que acontece é o seguinte, né, eu não vou voltar na parte de orientação a objetos agora, quem quiser saber mais sobre isso pode dar uma olhada lá no vídeo anterior, mas o principal para a gente saber aqui é o seguinte, a gente precisa ter alguma forma de identificar, uma vez que aquele objeto está atribuído, como é que eu sei qual é a instância real que está dentro daquela variável? Né? Então, a forma como eu tenho para poder lidar com isso, são justamente as conversões de tipo. Então, como é que isso daqui vai funcionar? O as é a conversão propriamente dita. Tá? Ele faz o quê? Ele pega um determinado tipo e transforma em outro. Se isso daí der certo, está tudo bem, ele converteu, você conseguiu usar, senão ele vai gerar para você um erro. Já o is, ele é para você verificar o tipo. Então, se você não tiver muita certeza de qual é o tipo que você está usando, você pode primeiro verificar, e se aquele elemento for do tipo realmente que você está pensando que é, aí você vai lá e converte. O exemplo que a gente vai ver aqui, que é o exemplo que a gente tem lá no livro, é um exemplo relacionado aqui à parte de item de mídia. Tá? Então, a implementação mais simples seria essa daqui. O que a gente quer fazer? A gente quer um item de mídia que ele tem nome, e aqui o construtor dele basicamente recebe o nome. Essa daqui vai ser a nossa superclasse, tá? Então vai ser a classe básica para todos os tipos de mídia. Na sequência a gente vai definir duas subclasses aqui. Essas duas subclasses, o que elas são? Elas são a subclasse filme e a subclasse música. Ambas são filhas, né, desse item de mídia. Por quê? Porque no nosso modelo aqui, a gente está basicamente dizendo que todo item de mídia tem nome. Tá? Então, um filme vai ter nome e uma música também vai ter nome. A diferença é que um filme ela tem um atributo a mais, ela tem um diretor. Então, aqui no construtor, ela recebe o nome e o diretor para você poder criar uma instância de filme. Já no caso de música, em vez de diretor, ele coloca aqui um artista. Tá? Então eu posso ter um artista e um nome. Para a gente poder trabalhar, então agora a gente vai criar uma lista estática com vários itens de mídia. Então o que a gente fez? A gente criou aqui uma biblioteca, que dentro dessa biblioteca a gente tem lá um elemento de filme, um elemento de música, um elemento de filme, um elemento de música. Uma coisa que é bem interessante do Swift é o seguinte, justamente por ele poder fazer aquela parte de inferência, né,
ele já consegue perceber automaticamente que, como eu estou fazendo aqui a criação de vários objetos de classes diferentes, ele já tenta buscar para mim qual seria a classe em comum, né? Qual seria a superclasse de todas essas classes, e ele define para mim a biblioteca como sendo daquele tipo. Porque olha só, se eu tivesse aqui tentado usar um array de filme, tá, explicitamente, ele me geraria um erro. Por quê? Justamente porque eu estou tentando inserir classes, né? Justamente porque eu estou tentando inserir objetos de música dentro de um array do tipo filmes. Isso daqui não é válido, tá? O array, se eu estou criando um array de filmes, eu só poderia ter elementos de filmes aqui dentro. A mesma coisa, se eu tentasse criar um array de música, ele também daria o mesmo erro. Por quê? Porque eu estou tentando inserir filmes, né, dentro de um array de música. Não é válido. Então, o que é o item comum aqui? O item comum é o item de mídia. Então, o item de mídia, como ele é uma superclasse, ele sim permite que eu insira tanto filmes quanto músicas. E o Swift é esperto o suficiente para descobrir isso sozinho, e a gente não precisa nem declarar ele aqui dentro. Com isso, ele já está usando a superclasse como é o esperado. Agora, para a gente fazer o acesso ao conteúdo dessa variável biblioteca, é que a gente tem um probleminha, né? Justamente por quê? Porque a gente colocou lá filmes e músicas. A gente não sabe exatamente o que é cada elemento. Eu até poderia pegar e fazer uma interação somente com o nome. Mas aí o que ia acontecer? Se eu fizesse uma interação somente com o nome, eu estaria usando justamente a única propriedade que é comum a todo mundo, que é a variável nome. Mas eu não teria como saber nem quem é o diretor e nem quem é o artista, no caso de um filme e no caso de uma música, respectivamente. Então agora eu vou pegar um outro trechinho de código aqui, onde a gente quer fazer o seguinte: a gente quer pegar e contar quantos elementos tem, quantas músicas eu tenho nessa biblioteca e quantos filmes eu tenho nessa biblioteca. Como é que eu vou fazer isso? Então vamos lá. Primeiro eu crio lá duas variáveis. Uma variável filme igual a 0, uma variável música igual a 0. Esses daqui vão ser os nossos contadores. A iteração eu faço da forma tradicional. Faço lá for item in biblioteca. Por quê? Porque daí em cada iteração o item vai receber um elemento diferente de biblioteca. Agora, esse aqui é o trecho principal que a gente tem dentro dessa função. Por quê? Porque é aqui que a gente está usando aquele primeiro operadorzinho que eu tinha falado para vocês, o is. Tá? Por quê? Porque aqui ele está comparando e fazendo o seguinte: olha, se o meu item for, né, o is seria o verbo to be, né, que a gente tem em inglês. Então, se o meu item for do tipo filme, então eu venho aqui e faço filme mais um. Né? Então eu estou basicamente incrementando aqui o meu contador de filmes. Caso contrário, se o item for, né, o is, for do tipo música, então eu incremento música. E no final das contas eu solto lá. A biblioteca contém 2 filmes e 3 músicas. Embora essa biblioteca fosse do tipo, né, item de mídia, que está aqui em cima, eu verifiquei aqui se o elemento que eu tenho de item de mídia, se ele é do tipo filme ou se é do tipo música. Com isso, então, eu consigo fazer essa validação. Agora, o que eu poderia fazer também é o seguinte: vamos supor que agora eu gostaria, então, de além de simplesmente contar, eu quero imprimir os dados, né, daquele item de mídia. Mas, como eu falei para vocês, eu não quero imprimir só o nome, né, porque a única coisa que eu tenho acesso aqui nesse item agora é o nome, porque ele é do tipo item de mídia. Eu queria justamente fazer o seguinte: eu quero verificar. Bom, eu sei que ele é do tipo filme. Se eu sei que ele é do tipo filme, eu posso então converter, posso criar uma outra variável, por exemplo, ou então uma constante, né, que é o que a gente sempre recomenda. Que eu vou fazer f recebe item as filme. O que eu estou fazendo aqui agora? Estou fazendo o seguinte: olha, cria uma constante f que ele vai receber o conteúdo de item, mas ele vai conseguir o conteúdo de item como sendo do tipo filme. Então aqui, se eu fosse declarar explicitamente, eu estou trabalhando com uma variável do tipo filme agora. Então o que vai acontecer? Olha só, se eu tentar fazer item.nome, sem problema nenhum, não me deu nenhum erro, certo? Por quê? Porque o nome ele é de item de mídia. Mas se eu tentar fazer .diretor,
aqui eu tenho um erro. Por quê? Porque item de mídia não tem um atributo diretor. Então, o que eu faço? Agora, eu vim aqui, converti para filme. Filme, a gente sabe que tem sim um elemento diretor. Então, se eu vier aqui e fizer um f.diretor, ele não me dá erro nenhum. O que significa que eu posso criar, por exemplo, aqui um println, aqui, se eu quiser, dizendo filme, onde eu coloco o nome, diretor, então o que ele está acontecendo aqui? Além dele fazer aquela contagem, se a gente der uma olhadinha aqui na output, a gente já vai ver que ele já começou a colocar lá, olha, Karate Kid, o diretor foi Harold Schwartz. Então depois tem o ET com Spielberg e assim por diante. Então a mesma coisa eu poderia fazer aqui agora para a parte de música. Então eu posso vir aqui e fazer let m do tipo música. Eu nem preciso colocar, né, porque eu já estou dizendo s, então só para vocês verem que eu não preciso colocar de forma explícita. Item s música. Então a mesma coisa que eu fiz ali com o filme, eu posso vir aqui fazer um copy and paste. E agora, ao invés de filme, vai ser música. E ao invés de diretor, vai ser artista. Só que aqui vai ser m.nome. M. Artista. Então, com isso daqui, a nossa saída já fica lá, né? Para quando for filme, ele coloca o nome e o nome do filme e o nome do diretor, tá aqui. E quando for música, ele coloca lá, música como eu quero, artista aqui de abelha, tá? Então, com isso a gente já consegue ver as duas instruções que a gente queria passar para vocês hoje. Uma era o as, então, para a gente poder fazer a conversão, e a outra é o is, que é justamente para vocês poderem pegar e verificar se é de um determinado tipo ou não. Então agora vale uma mençãozinha rápida ao tipo NObject e N. Tá? Isso daqui é particularmente importante quando vocês forem desenvolver os aplicativos em iOS, né, propriamente ditos, que vocês vão interagir com as bibliotecas lá, o UIKit, com o resto do sistema, que é o seguinte: a gente tem que lembrar que o Objective-C não existia esse conceito de array com tipo, né? Ele era, na realidade, um ponteiro, ele era um objeto de array genérico e a gente colocava lá dentro o que a gente quisesse. Como a maior parte das bibliotecas lá do UIKit, eles continuam, né, compatíveis com o Objective-C, a forma como eles acharam de retornar valores para a gente dentro de Swift foi justamente usando esse NObject. Por quê? Porque o NObject é o que permite que a gente tenha um array com qualquer tipo lá dentro. A questão toda, só que vale a gente lembrar, é o seguinte: o NObject, a gente está falando de qualquer tipo de classe, tá? Que é diferente do nosso tipo aqui, N, que é qualquer coisa mesmo. Tá? Se a gente falar aqui NObject, vocês têm que imaginar que é qualquer instância de qualquer classe. Já o N, ele é qualquer coisa, o que significa que você pode ter lá dentro números inteiros, números fracionários, pode ter string, pode ter inclusive qualquer classe. Tá? Então esse daqui seria um tipo muito mais abrangente do que o NObject. Tá? Mas na maioria das vezes a gente vai acabar usando o NObject porque a gente vai estar trabalhando com classes. Aqui a gente pode colocar um exemplozinho de NObject fazendo o seguinte: alguns objetos, ele é uma lista de NObject, eu coloco lá 3 filmes, por exemplo. Eu poderia colocar aqui filmes, músicas, e a questão eu poderia colocar até outras classes que não tem nada a ver com a história. Por que isso daqui, o NObject, é diferente do que eu falei para vocês, que aqui ele estava pegando um tipo de item de mídia, né? Qual é a diferença então da gente ter aqui um array que ele é de item de mídia e um aqui que é NObject? A grande diferença é o seguinte, que se eu quiser vir aqui e colocar uma string, eu posso. Tá? Agora, se eu vier aqui e tentar colocar uma string, eu não posso. Ele vai me dar um erro aqui nessa biblioteca.
Porque é aquela mesma história, do mesmo jeito que se eu criasse somente de filme eu não poderia colocar música, aqui eu tenho itens de mídia. Significa que eu só posso ter elementos aqui que sejam descendentes de item de mídia. E string não é. Então essa é a diferença que a gente tem então quando a gente está trabalhando com um array de superclasse e um array NObject. NObject é qualquer instância de qualquer classe você pode colocar ali dentro. Tá? Para trabalhar com esse tipo de situação, é justamente que você vai ser extremamente importante você trabalhar com aquele S e com aquele IS. Principalmente quando você já sabe, por exemplo, qual é o tipo dos elementos que você tem dentro de um array, você pode daí fazer a conversão direta. Então eu posso fazer, por exemplo, let objetos de filme igual alguns objetos as filme. Então isso daqui também é uma coisa válida. Se eu já souber todos os elementos que eu tenho dentro de um determinado array, eu já sei que vai ser sempre somente de filmes, eu posso então transformar de uma vez só todos eles. Eu transformo o próprio array em um array de filmes. Com isso eu já sei que todos os objetos ali dentro vão ser do tipo filmes, então eu posso daí trabalhar mais fácil no meu sistema. Tá? Então isso daqui é um shortcut aqui para vocês saberem como é que funciona. Já no caso do N, é tudo bem mais complicado, né? Por quê? Justamente porque como ele pode aceitar qualquer coisa, então eu vou fazer o seguinte, vamos colocar aqui um outro trechinho de código para vocês verem o que acontece. Então eu criei lá um array de coisas, tá? Que é N, e como eu falei para vocês, coloquei aqui dentro número, coloquei um número de tipo float, coloquei uma string, coloquei uma tupla, coloquei um filme, e a única forma que eu teria então de iterar mesmo entre esses elementos seria através de um switch, né? Porque eu não sei o que é que tem lá dentro. Então o que eu posso fazer aqui? Um outro código aqui gigante agora, justamente com um for, né? E um switch bem grande, que ele basicamente está verificando todas as possibilidades, né? Então eu venho aqui e faço para um elemento coisa dentro de coisas, eu tento descobrir o que ele tem lá dentro. E como é que eu faço isso? Eu vejo lá, olha, o caso 0 estiver, né? Esse daqui é int, né? Ou seja, caso for um 0 do tipo inteiro, então eu coloco lá, olha, esse daqui é um 0 do tipo inteiro. Se for um 0 do tipo double, então é um 0 na forma double. Se aqui eu recebo um elemento qualquer inteiro, né? Então se for um elemento qualquer inteiro, eu venho aqui e simplesmente imprimo o valor, um int de valor tal. E assim por diante. Aqui eu teria que mesmo pegar, aqui tem para tuplas também, né? Recebo duas tuplas aqui de valor double. Vejo aqui se ele é um filme. Então esse daqui ele já é bem mais complicado. Isso daqui, a ideia é você tentar evitar esse tipo de construção, tá? Ela funciona, então você pode ver que eu não tenho erro nenhum aqui dentro, ele está verificando tudo direitinho, mas você deveria tentar evitar ao máximo esse tipo de construção, justamente porque ele deixa seu código extremamente confuso, tá? Mas é possível de usar. Então, para mostrar para vocês que o N funciona, está aqui. Então, o array de N permite que você coloque qualquer coisa lá dentro e você vai ter que depois verificar também todas as possibilidades do que você poderia colocar ali dentro para você poder usar no seu código mais tarde. E para a gente encerrar então a aula de hoje, a gente vai falar de tipos aninhados. Tipos aninhados já é um conceito extremamente simples, tá? Então, mais uns 5 minutos a gente termina essa aula. O que a gente fez? Vou copiar aqui para vocês também mais um trecho de código para a gente poder analisar. O tipo aninhado nada mais é do que você criar um tipo dentro de outro. Tá? Então, o que a gente fez aqui? A gente criou aqui uma estrutura do tipo carta de blackjack, né, que seria o jogo de baralho, e a gente disse que essa carta de blackjack ela é composta por vários componentes internos. Então, uma carta ela tem o quê? Ela tem um naipe, onde a gente criou então um tipo naipe, que é uma enumeração. O conteúdo pode ser o quê? Pode ser espadas, copas, paus e ouros. Além disso, ela tem uma outra enumeração aqui, que seria a enumeração do valor, né? Que a gente está chamando de ranking. Que seria o quê? Toda carta de baralho ela tem aquele númerozinho. Então ela pode ser o 2, 3, 4, 5, até 10. Depois ela pode ser o valete, rainha, rei e ás. Se você for parar para ver, essa carta aqui de blackjack, ela tem o grosso dela, da implementação dela, né, é o quê? É o naipe, depois esse ranking, e ela propriamente dita, ela tem só duas variáveis, né?
três variáveis na realidade. Ela tem duas variáveis, uma para cada um desses tipos alinhados. Então tem uma variável ranking, uma variável naipe, e tem a descrição. A descrição nada mais é do que ela fazer o quê? Ela cria aqui uma variávelzinha de saída, né? Um descritivo que diz, esse aqui é 1, aí o valor que ela tem, e se ela tiver um segundo valor, né? No caso aqui, a gente está lidando quando a gente tem AIS, né? Por exemplo, um AIS, um valete. Por quê? Porque ele tanto é um valete, mas ele também vale o número 11. Então ele vem aqui e fala, olha, esse daqui é 1 alguma coisa, né? Pode ser um 3, um 4, um 5. Se ele tiver um segundo valor, ele põe vírgula ou 1 alguma outra coisa, que é o segundo valor. Do naipe, né? D, então aqui ele coloca o naipe. Para a gente ver isso daqui funcionando, então, a gente pode fazer o seguinte. Vamos criar aqui uma carta e a gente consegue ver isso daqui funcionando. Então eu vou colocar aqui um As de espadas, que é igual uma carta de blackjack. Então ele precisa ter aqui o nosso ranking, né? Então a gente vai fazer carta de blackjack. Na realidade, vamos usar inferência. Então nós vamos fazer o seguinte, ele já sabe aqui que o construtor automático dele está mostrando para a gente que ele precisa de um ranking, que é uma carta de blackjack.ranking, e precisa de um naipe. Então o ranking, a gente já vai usar o seguinte, vamos tentar usar já por inferência, porque como ele já sabe qual é o ranking, a gente vai dizer o seguinte lá, ele é, por exemplo, um valete. Ah não, a gente falou que é um AIS, né? Então a gente disse que o ranking é um AIS, e o naipe dele vai ser de espadas. Então a gente põe ponto espadas. Com isso a gente cria a nossa carta, então. E para a gente ver agora a descrição, a gente pode fazer o seguinte. AIS de espadas, ponto, descrição. Então o que ele retornou aqui para a gente? Ele diz para a gente que esse valor que a gente tem de AIS de espada, ele pode ser o 1, né, justamente porque o AS aparece lá no início da contagem, ou ele também pode ser um 11. Por quê? Porque o 11 ele também aparece lá o As lá no final da contagem. E ele é de espadas, que ele está mostrando aqui o naipe aqui para a gente. Então com isso daqui, a gente encerra a aula de hoje. Então o principal para vocês entenderem então da parte de tipos aninhados, fica sendo justamente o fato de que eu posso ter então um tipo, que é essa carta de blackjack, que é composta de vários outros tipos. E a questão é, esses outros tipos, eles podem até ser acessados de fora, mas eles pertencem a essa classe aqui. Então é uma forma que você tem de organizar melhor o seu código para não usar sempre tipos genéricos, né? Você pode criar o seu próprio tipo ou criar uma própria propriedade que é de um tipo que está aninhado dentro daquele tipo original. Ok, pessoal, então por hoje é só. Na semana que vem a gente volta com mais um vídeo da coleção TecnoHour. E para a semana que vem a gente deve tratar da parte de protocolos e extensões, tá? Que são mais algumas características importantes aí da parte de orientação a objetos e principalmente ferramentas da linguagem Swift que a gente tem para estender o código. Esse foi então o vídeo referente ao volume 11 da coleção TecnoHour Swift que você pode encontrar na eBooks Store. Ok? Abraço, falo com vocês de novo na semana que vem. Até mais, tchau, tchau.